Olá, hoje é 7 de outubro de 2020, quarta-feira. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Casos de racismo são registrados em São Luís. A OAB acompanha a ocorrência criminosa. Os dados atualizados da Covid-19 no Maranhão e a realização de mais testes sorológicos na população para controle da doença no estado. No nosso quadro de política, mais casos da Covid no meio político e também políticos correndo risco de terem candidaturas impugnadas. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Muito bom dia a todos, você que nos acompanha, acorda bem cedinho com a gente, às 6 horas da manhã, com o Bandeira 2, com o Silvão Alves, que daqui a pouquinho participa conosco, comentando sobre segurança, falando também sobre a comunidade, logo depois, coladinho, a partir das 7 horas da manhã, tem um Bom Dia Maranhão, tudo aqui na TV Difusora. Agradeço você que nos acompanha aí na sua casa, na tela da TV Difusora, SBT, e também nos acompanha pelas nossas mídias, pelos nossos canais aí, nossa rede social. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Aqui você já sabe, você acorda muito bem informado e com responsabilidade. A gente vai falar sobre trânsito, daqui a pouco tem a participação dos nossos correspondentes em outros municípios aqui no interior do estado, Caxias, Imperatriz, as principais notícias aqui da capital e do interior do estado. Vai falar de política também, vai receber, claro, o nosso bate-papo aqui com o John Coutrin, tratando dos bastidores da política, falar sobre mais impugnações, candidatos que correm o risco aí de ter a candidatura impugnada, outros que estão aí tendo algum tipo de problema por conta da Covid-19 e ainda a respeito da Covid. Lembrando, a gente vai receber hoje aqui para uma entrevista o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, para falar sobre esses e outros assuntos. Hoje tem lançamento oficial da campanha Outubro Rosa, quer dizer, o jornal recheado de informações, deixando você muito bem informado logo nas primeiras horas da manhã. Siga acompanhando a programação da TV Difusora. E a gente começa a edição de hoje falando sobre a situação do terminal da Praia Grande. O juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital, negou o pedido de interdição do local feito pelo Ministério Público. A gente, inclusive, mostrou aqui na TV Difusora. Ele marcou uma audiência para discutir a situação no próximo dia 22. Ontem, como eu disse, durante uma vistoria foram identificadas rachaduras na estrutura da cobertura, mesmo depois de passar por reformas. No pedido de urgência para a interdição do terminal da Praia Grande, o Ministério Público relata várias irregularidades encontradas na obra. Continua inseguro. Fora isso, as plataformas 3 e 4, que foram as que foram reformadas, não apresentam requisitos mínimos de segurança. Então, o que foi feito lá não resolveu. Então, continua o terminal com as plataformas 3 e 4 com problema laudado pela Defesa Civil, e a 1 e 2 parada. Quando isso aqui era para ter sido entregue até o meio do ano, era para entregar o terminal inteiro. As rachaduras nessa base da plataforma 3, reformada no final do ano passado, por exemplo, estão no laudo emitido pela Defesa Civil em agosto desse ano. O caso está na Vara de Interesses Difusos. Além dos problemas que continuam nas áreas já reformadas, onde ainda está interditado da coluna ao teto, os problemas que já deveriam estar resolvidos são visíveis. As plataformas 1 e 2 do terminal da Praia Grande continuam interditadas e a obra de reforma, que deveria ser entregue em julho deste ano, nunca começou. Aqui são 100 mil pessoas que usam o serviço de transporte com mais de 70 linhas de ônibus. A situação de risco deixa os passageiros inseguros. A gente vê assim, cada coisa acontecendo, desmoronando, que está tudo em cima, tudo isso aí que ainda está desse jeito ainda, a gente não se sente seguro não. Com trepidação de ônibus, com essa quantidade de vento, de salitre, a situação já corroída com o tempo, então foi agravar o perigo. Pois é, em nota, o consórcio central, que administra o terminal, informou que as plataformas 3 e 4 foram completamente recuperadas no final de 2019 e se encontram em perfeitas condições de operação. E que as plataformas 1 e 2, que não sofreram intervenções estruturais até o momento, estão interditadas para não haver riscos para os usuários. O fato é que a situação ainda é comprometedora, tem esse imbróglio aí, né, judicial. Vai ter mais uma reunião, o Ministério Público pedindo a interdição, a Justiça acompanha o caso. A gente vai seguir também acompanhando e deixando você bem informado, já que milhares de pessoas utilizam esse terminal tão importante como qualquer outro, né? Mas é um dos mais movimentados, esse terminal da Praia Grande, na área central aqui da capital, São Luís.
Falando ainda sobre terminal de integração, a gente segue falando aqui sobre essa situação do trânsito, como você sabe, sempre ao vivo, mostrando aqui pontos importantes da nossa capital maranhense, essa parceria com o Centro de Controle Operacionais lá da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Obrigado pela colaboração de todos os dias, quando a gente mostra aqui o trânsito. Vamos para a rotatória do São Francisco, ponto importante da capital. A gente sempre fica muito feliz quando a gente olha as pessoas atravessando no local adequado, que é justamente na faixa de pedestre. O pedestre tem a sua importância, claro. Também tem que respeitar as leis de trânsito, passar pelo local adequado, que é justamente a faixa de pedestre, como esses dois senhores também estão fazendo agora. As outras duas pessoas estão aguardando. Trânsito bem tranquilo neste momento, aí na rotatória do São Francisco, neste momento. Um dos pontos importantes aqui da capital, as pessoas que vão se deslocando ali para o bairro do Renascença, Ponta da Areia, também as pessoas que vão para a região central da cidade. Em outro ponto de São Luís, um pouco mais distante, aquele ciclista ali se arriscando, né, em meio aos veículos. A gente sabe que o semáforo está aberto aqui para quem vem pegando aqui a Avenida Lourenço Vieira da Silva. Felizmente conseguiu passar, mas as pessoas têm que ter cuidado. A gente sempre mostra o trânsito, também falando dessa questão da prevenção, né, que as pessoas precisam seguir as leis de trânsito para evitar qualquer tipo de acidente. Trânsito bem tranquilo neste momento também, pouco mais de 7 horas da manhã, ali na Avenida Guajajaras, essa câmera que fica localizada ali no cruzamento com a Lourenço Vieira da Silva, que são duas importantes avenidas aqui da capital São Luís. Outro ponto importante que a gente mostra também aqui, as proximidades ali da Ponte Bandeira Tribuzzi, saindo da Carlos Cunha, também quem vem ali do bairro da Camboa, mas da região central de São Luís. Trânsito também bem tranquilo neste momento, sem nenhum tipo de imprevisto, sem nenhum tipo de ocorrência. As pessoas que vão se deslocar nesse momento, tanto a região central da cidade, pela Ponte Bandeira Tribuzzi, quanto saindo do bairro da Camboa e de outros bairros da região central, não encontrarão nenhum tipo de dificuldade. Essa prestação de serviço é importante, né? Você que está conosco, vai sair de casa daqui a pouco para saber qual o caminho melhor a percorrer. Agora, região central da cidade, a câmera localizada ali na descida das Cajazeiras, acesso à Praça Deodoro, ali na Praça da Bíblia, né? A Praça da Bíblia que recentemente foi reformada, essa câmera que fica localizada justamente naquele local. Trânsito bem tranquilo neste momento também na região central da cidade. Logo nas primeiras horas da manhã, as pessoas nesses 4 pontos não encontrarão nenhum tipo de dificuldade. Felizmente aí o trânsito amanhecendo bem tranquilo, as pessoas que vão ter que sair de casa. Se sair de casa, não esqueça, utilizando a máscara, que ainda é um método de prevenção. Prestação de serviço, você acompanha também aqui no Bom Dia Maranhão, agradecendo aí ao Centro de Controle Operacionais, o pessoal que trabalha lá da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Às vezes a gente está lá na externa, né, conversando com o pessoal, eles sempre colaborando com o nosso trabalho, e de você que nos acompanha aí em casa também. Claro, a gente faz essa prestação de serviço para os nossos telespectadores. A gente segue falando de trânsito, agora mudando, saindo da capital São Luís, indo lá para o município de Imperatriz. Imagens ao vivo também na segunda maior cidade do estado. Você acompanha imagens ao vivo neste momento na Avenida Dorival Pinheiro, esquina com a BR-010. Neste momento, imagens ao vivo da Avenida Dorival Pinheiro, esquina com a BR-010. Trânsito nesse momento também bem tranquilo neste ponto. E são imagens ao vivo, viu? 7 horas e 8 minutos agora. Imagens ao vivo deste ponto lá no município de Imperatriz. Você também acompanhando, você que nos acompanha também, nossos telespectadores lá na segunda maior cidade do estado. Cidade também importante dentro do Maranhão, a cidade de Imperatriz. Você também acompanhando aqui no Bom Dia Maranhão essa prestação de serviço importante logo nas primeiras horas da manhã. A gente mostrando um ponto do trânsito aí na cidade de Imperatriz. A gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, e os contribuintes com débitos de ICMS poderão firmar acordo com o Estado para extinguir dívidas. Uma boa notícia, né? Ao vivo, quem traz as informações, mais detalhes a respeito deste assunto é Eduardo Bueno, que está aqui comigo. Eduardo Bueno, isso. Eduardo Bueno, bom dia para você. Que informações que você nos traz a respeito deste assunto? Oi, Eduardo, um ótimo dia para você, bom dia a todos. O objetivo da Secretaria de Fazenda, junto com a Procuradoria-Geral do Estado e também do Tribunal de Justiça, é recuperar pelo menos 300 milhões de reais de débitos acerca do Imposto de Circulação de Bens e Serviços, que é o ICMS. Então, portanto, nesse período aí que nós vamos falar já já, serão feitas várias audiências de conciliação com os devedores, né? Um período aí de cerca de 10 dias, né? Dos dias 21 a 29, então são 8 dias, melhor dizendo, uma semana aí para que essas audiências sejam realizadas. O Tribunal de Justiça, inclusive, já preparou, já pré-agendou cerca de 60 audiências de conciliação e vão ser oferecidos, por exemplo, parcelamentos com descontos no pagamento à vista de 90% dos juros devidos. Então,
Quem tiver algum juro, alguma empresa que tiver aí algum débito, melhor dizendo, com o imposto de circulação de bens e serviços devendo a Fazenda aqui do Estado, já pode entrar em contato. Existem vários e-mails que vão estar disponíveis no nosso portal MA10. São 3 e-mails e para você conseguir fazer esse parcelamento, ter acesso a essa audiência, ter acesso a esse benefício, é preciso fazer um agendamento por e-mail para que, enfim, sua situação seja analisada e, por fim, seja marcada a audiência. Lembrando que essa medida vale, a medida provisória que parcela débitos do ICMS, que é a medida provisória 329 de 2020, que foi justamente realizada pelo governador do estado por conta da pandemia do coronavírus, vale até o dia 30 desse mês. Então, por isso que as audiências vão ser realizadas entre os dias 21 e 29 de outubro. Então, existe uma lista de e-mails, você pode acessar lá no nosso portal e essas audiências vão acontecer, é importante a gente ressaltar, que serão de forma híbrida, A prioridade inicialmente é que sejam realizadas por videoconferência, mas também devem ser feitas de forma presencial no Fórum Desembargador Sarney Costa, aqui na capital maranhense. Então, portanto, essa é uma oportunidade para quem tem débitos aí com a Fazenda aqui do estado, quem tem débitos de ICMS. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Ok, Bueno, obrigado pelas informações. Meu xará Eduardo Bueno participando ao vivo aqui com a gente, trazendo essa boa informação. Então aí você que tem débito de ICMS pode até extinguir. Lembrando que todas as precauções estão sendo tomadas, São audiências híbridas, encontros híbridos, todas as precauções estão sendo tomadas neste momento de pandemia. Lembrando também que não é só a questão da saúde, claro que é prioridade, mas também a questão econômica foi muito abalada, muito afetada por conta da pandemia do novo coronavírus e o governo do estado vem tomando essas atitudes, tomando aí essas ações para minimizar esses impactos também na questão econômica. Vamos à região Tocantins agora com o Geisel Nascimento ao vivo, que sempre participa também conosco aqui no Bom Dia Maranhão e tem informações sobre a suspensão do concurso público da Câmara Municipal de Imperatriz. De uma notícia boa para uma notícia não tão boa assim. Não é isso mesmo, Geisel? Muito bom dia para você. Bom dia, Eduardo Ericeira. Bom dia a todos acompanhando o Bom Dia Maranhão. Olha, uma notícia não muito boa. Foram mais de 8.000 candidatos que se inscreveram e pagaram suas inscrições. E até o momento não tem nenhuma data de quando o concurso público vai acontecer, principalmente as suas provas. O Ministério Público ele suspendeu o concurso, porque com indícios de fraude. Mas, de acordo com o Instituto Coelho Neto, que é o instituto responsável para realizar esse concurso público, ele disse que foi uma decisão tomada por uma recomendação do Ministério Público. Mas, de acordo com o Instituto, é uma decisão temporária, que uma nova data, um novo cronograma vai ser aí divulgado para que todos possam fazer o concurso. Mas a Câmara, o Ministério Público acusa a Câmara de ter favorecido o Instituto Coelho Neto para realizar esse concurso e pede anulação total desse concurso, principalmente na devolução do dinheiro de todos os candidatos que se inscreveram, Eduardo. E segundo o Ministério Público, o Instituto Coelho Neto também não possui qualificação nenhuma para realizar concursos. Já indício que os sócios são laranjas. E de acordo com as investigações, Eduardo, a sede do Instituto Coelho Neto funciona uma residência. E de acordo com as investigações também, o Instituto Coelho Neto já é alvo de investigações por serviços prestados nos municípios de Itapecurumirim, Bacuri, Cururupu e Apicuaçu em razão de supostas fraudes em concursos. Aqui o concurso para a Câmara Municipal de Imperatriz estava oferecendo valores já de salários que variavam entre R$ 1.574 a R$ 5.000 para os níveis médio, nível fundamental e nível também técnico e superior. E os salários são esses que eu acabei de falar. Então, as provas, Eduardo, ficaram assim, sendo remarcadas várias vezes e com isso já gera uma grande confusão. Então, Eduardo, o concurso público da Câmara Municipal de Imperatriz foi suspenso por fraude. Voltamos com você no estúdio em São Luís. Tá bom, Geisel, obrigado aí, muito bom trabalho para você, para toda a equipe da nossa difusora, sua difusora aí Imperatriz, e frustrante, Felizmente que teve que fazer sua inscrição, ao mínimo, já que tem dúvidas aí, suspeita de fraude, essa questão da lisura do concurso público, que tem que ser aí estabelecida claramente para as pessoas. Concurso público aí da Câmara Municipal de Imperatriz, suspeita de fraude, teve que ser adiado, frustrante aí para quem fez a inscrição. O mínimo que vai ter agora é ser ressarcido, ter o seu dinheiro de volta. Agora 7 horas e 14 minutos e esse período de tempo seco faz a temperatura subir muito aqui no estado. Parabenizar esse calorão do jeito
o jeito é abusar aí do ar-condicionado. É uma das medidas que podem ser tomadas para amenizar esse calor, né? Mas é preciso ter alguns cuidados para evitar acidentes como curtos-circuitos. E para não transformar a sensação de alívio em dor de cabeça, é indispensável a manutenção desses equipamentos. Seu Francisco trabalha com instalação e manutenção de ar-condicionado. Nesse tempo quente que vivemos, ter um ambiente refrigerado ajuda a refrescar, mas alguns cuidados são precisos para evitar danos e até mesmo acidentes. Um bom instalador, a princípio, ele tem que ser recomendado de acordo com as regras que vem no aparelho. Vamos supor que esse aparelho aqui de 24 mil. Do princípio, você pega o manual, se você faz todos os procedimentos corretos, não vai ter perigo de que venha fazer essa causa de uma queima. O Corpo de Bombeiros reforça a necessidade dessas manutenções para reduzir situações de risco. No último domingo, eles foram acionados para apagar o incêndio nesse restaurante, que começou pelo ar-condicionado. Graças a Deus, não houve feridos, somente danos estruturais, danos materiais, mas fica aí, a gente sabe que a gente está num período quente, em que as pessoas utilizam muito ar-condicionados. Lá era um ar-condicionado em um banheiro, e fica aí a dica para as pessoas sempre em fazer a manutenção periódica. O princípio de incêndio que aconteceu neste restaurante pode facilmente acontecer em qualquer residência. E aí, a orientação é desligar a energia e acionar o Corpo de Bombeiros. O risco de problemas assim existe com qualquer aparelho eletrônico, especialmente nesse período de tempo mais quente. Qualquer tipo de aparelho elétrico ou eletrônico você tem que desligar e retirar da tomada para evitar assim, danos maiores e também evitar incêndios. Pois é, risco de algum tipo de problema, né? E até para consumo de energia. A gente sabe, já recebeu orientação de especialistas que retirar a tomada, né, do interruptor ao sair de casa, isso também ajuda no consumo de energia, claro, também evita acidentes, qualquer tipo de acidente, claro, comunicar ao Corpo de Bombeiros, alguma autoridade de segurança e também trabalhar com a prevenção. É super importante, a gente deu algumas dicas aí com o profissional, fazer a manutenção de qualquer aparelho eletrônico, qualquer aparelho elétrico é de extrema importância para evitar esses acidentes também. Agora 7h17, aqui no Bom Dia Maranhão, você confere o nosso giro de notícias. A Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão está investigando as causas do acidente ocorrido no supermercado aqui em São Luís, que deixou uma funcionária morta na última sexta-feira. Auditores fiscais do trabalho estiveram reunidos com representantes da empresa e foi entregue uma notificação para a apresentação de documentos que vão ser analisados. Durante a análise, a equipe de fiscalização investiga a existência de irregularidades e infrações relativas às normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. A inspeção no mercado deve ocorrer ainda nesta semana. Quem também está avaliando o que ocasionou a queda das prateleiras é o Instituto de Criminalística, que deve emitir um laudo nos próximos dias. Um veículo pegou fogo na tarde desta terça-feira no bairro Jardim Renascença, na capital São Luís. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, a guarnição chegou ao local em poucos minutos e constatou que o fogo já tinha sido debelado por populares. Houve dano material sem vítimas e ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio. O Índice de Intenção de Consumo das Famílias, o ICF de São Luís, medido pela Federação do Comércio, apresentou nova recuperação mensal na predisposição de consumo dos lodovicenses. Em setembro, o nível de consumo das famílias obteve crescimento de 0,7% em relação ao mês anterior, revelando a segunda aceleração consecutiva do indicador nas passagens mensais. Apesar disso, a intenção de consumo para o Dia das Crianças é de 45% a menos se comparado ao ano passado. Agradecendo aí, né? Obrigado pelo carinho da audiência, mandando um abraço para a Fátima, a Samara e também o Odnei, que estão interagindo conosco, acompanhando o Bom Dia Maranhão pelo Facebook também. Um grande abraço para todas as pessoas que estão acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram e, claro, também pela TV Difusora. Grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. E no próximo bloco, casos de racismo na capital São Luís e a operação da polícia resulta na prisão de agente penitenciária. E mais, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, para uma entrevista. O Bom Dia Maranhão volta já já com essas e outras informações.
7 horas e 22 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e uma agente penitenciária foi presa e um ex-servidor do sistema prisional durante uma operação realizada pela Superintendência de Combate a Narcóticos. As investigações apontaram, lamentavelmente, a facilitação da entrada de drogas e celulares em presídios. Outras pessoas também foram presas na operação e drogas e uma arma de fogo foram apreendidas. A operação realizada pela Superintendência de Combate a Narcóticos culminou no cumprimento de 9 mandados de prisão, 3 deles de pessoas que já se encontravam no sistema prisional. Outros 6 mandados foram cumpridos nos municípios da Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e em bairros da capital São Luís, entre eles Anjo da Guarda, bairro de Fátima e Anil. As investigações por parte da polícia já duravam 1 ano. Entre os presos, uma agente penitenciária concursada e um ex-servidor que trabalhava como técnico em enfermagem no sistema prisional. Segundo a polícia, era a agente penitenciária quem facilitava a entrada de drogas e celulares nos presídios. Basicamente, pela posição estratégica dela, que era de recebimento, na portaria de material, de alimentos, ela conseguia facilitar a entrada de drogas e de celulares, principalmente. E com isso ela era recompensada pelos presos, financeiramente. E com esse rompimento desse ciclo, a gente espera, inclusive, que haja realmente um basta nessa situação. Ainda durante a operação, um homem foi preso em flagrante. Na casa em que ele estava foram apreendidos armas e drogas, faca, uma pistola .40 municiada, cocaína, crack e balança de precisão. A operação foi deflagrada hoje, Um dos indivíduos, um dos alvos, que foi cumprido além da prisão preventiva, foi preso em flagrante. Ele estava com uma pistola, uma arma de fogo do tipo pistola e grande quantidade de droga, do tipo cocaína. Então é um indivíduo que é membro de facção criminosa e que foi tirado de circulação aí diante dessa operação. A gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão, já comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente segue falando sobre esse assunto. A gente viu aí a palavra dos policiais que estiveram à frente da operação, a própria Senarc também, os policiais civis, e a lamentar a participação, Sim. Claro, está tendo a investigação, a participação dela, mas pelo que foi apurado, haveria facilitação de entrada de drogas e celulares, o que permite a comunicação aqui para fora. Inclusive, um membro de uma facção criminosa foi preso. Então, uma situação lamentável por envolver também pessoas que trabalham no sistema prisional, Eduardo, convém ressaltar que essa investigação é uma investigação embrionária que já vem há meses se arrastando, feita pela Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico. Ela foi enfatizada em função daqueles últimos ataques que houve há cerca de 2 semanas, que a cidade viveu uma série de assassinatos, de execução, e aí essa investigação ela veio à tona. Com a prisão da Elaine, que no caso ela não é guarda temporária, ela é realmente efetivada concursada. Do quadro, exatamente, ela é uma policial penal e, de acordo com a investigação, ela facilitava a entrada de drogas e também a entrada de telefone celular no presídio, principalmente para esses líderes de facção. Pra você ter uma ideia, 3 líderes de facção que já estão na cadeia, eles foram enquadrados aí nessa operação. Assim como tinha mandado de prisão, contra essas 3 pessoas também foram 13 mandados de prisão, que foram cumpridos, 3 deles já estavam custodiados, tem mais 2 agentes temporários também, que acabaram sendo alcançados por essa medida, e no caso Elaine, que é efetivada do quadro da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, e além disso, encontraram com esses indivíduos aí droga e mais com esse líder de facção, uma pistola municiada, que foi encontrada uma pistola .40 que foi também apreendida. Só para você ter uma ideia aí, essa questão aí da corrupção do sistema penitenciário, já, na realidade, hoje o sistema penitenciário brasileiro é um sistema falido. Você vê que lembrado, isso é um problema de todo o país, de todo o país. Você sabe que hoje as principais facções, organizações criminosas do país, elas montaram dentro dos presídios de segurança máxima e dos presídios federais o QG, escritório do crime, de lá onde eles comandam toda a estrutura do crime e todas as ações criminosas que ocorrem no país, eles comandam de lá e se expandiram também para outros países também, através hoje da maior facção criminosa que tem no Brasil. E para você ter uma ideia, que há uma facilidade de cooptar agentes públicos
para se integrarem a essas quadrilhas, a essas facções, que, por exemplo, um celular chega a custar 3 mil, 5 mil reais na cadeia, entendeu? Que o agente público, ele não vai conseguir ganhar esse dinheiro em 1 mês, 2 meses, ele não consegue fazer esse dinheiro. Então, o crime tem essa facilidade de cooptar, não é? Por esse poder financeiro que eles têm, essa facilidade de cooptar agentes públicos para, infelizmente, fazerem parte dessas organizações. Muito bem explicado, Silvan. Lamentável essa situação, Muito infelizmente. triste. Silvan, a gente segue falando sobre essa situação em presídios. Ontem teve uma fuga de um presídio, né? Lá no município de Passo Lumiar, aqui na região metropolitana. Exato. Essa unidade prisional é aquela unidade onde funcionava a delegacia, né, lá do município de Passo Lumiar, na sede do município. Essa fuga aconteceu ontem, foram 6 internos, de acordo com os dados da própria Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Esses 6 internos aí, eles fizeram arma de fabricação caseira, utilizando a barra de um ventilador, usando peças de um ventilador que eles desmontaram, e aí facilmente eles renderam o pessoal da guarda do presídio e acabaram conseguindo fugir. Um dos carros utilizados, que inclusive é um carro oficial que eles levaram, um Sandero, foi encontrado abandonado ontem à noite lá nas proximidades da Maiobinha. Um outro veículo, que é um veículo Ford Ka, que também foi levado por eles, esse veículo ele apareceu ontem à noite em vários assaltos praticados aí na cidade. Possivelmente eles estão em busca de armas, já que a Secretaria não confirmou, parece que eles não teriam conseguido levar armas, então automaticamente eles estão aí na rua à procura de armas. A Polícia Militar intensificou, não é? Polícia Militar que está na rua aí com a operação Ilha Segura, não é? Vai ter mais essa incumbência de localizar e recapturar todos esses indivíduos aí que acabaram conseguindo fugir. Você percebe, né, Silvan? Parte dos presos já fogem, já cometendo assalto, né? Sim, pois é. Já são presos, já cometeram o crime, já fogem cometendo outro tipo de crime, né? Exatamente. Lamentável. Agora, como você disse, a polícia trabalha para recapturar, os fugitivos, esse pessoal o mais rápido possível. Silvan, obrigado pela sua participação. Ótima quarta-feira. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Bom dia. Silvan Alves, que todos os dias participa aqui conosco de segunda a sexta-feira, falando de segurança. Logo depois, lembrando, Bom Dia Maranhão começa às 7, antes, às 6 horas da manhã, tem o Bandeira 2. Agora, 7 horas e 29 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, trazendo a informação que na unidade de pronto atendimento da cidade de Caxias, que estava realizando atendimento para pacientes de Covid, volta a receber, daqui a pouco a gente vai trazer essas informações para vocês. Agora a gente traz aqui os dados relacionados à Covid-19, dados atualizados, inclusive da Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial a ser seguida. O Maranhão vem apresentando queda nos índices relacionados à Covid-19, especialmente em relação ao número de internações. Mesmo assim, especialistas, isso aí não é o dado ainda, da cartela que a gente mostra todos os dias aqui da Secretaria Estadual de Saúde, é só um balanço que a gente vem trazendo essa informação ainda todos os dias para vocês que nos acompanham. Especialistas alertam ainda sobre esse assunto para a necessidade da manutenção de algumas medidas. A taxa atual de ocupação de leitos de UTI é de quase 24% e a dos clínicos chega a 14% em todo o Maranhão. Tendência de queda, que, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, se mantém desde o mês de julho. Este epidemiologista, que participou do inquérito sorológico desenvolvido no estado, acredita que alguns fatores explicam esse cenário, apesar da circulação de pessoas ter aumentado em várias regiões. E o inquérito mostrou que 40% da população maranhense já tinha sido contaminada e já tinha desenvolvido anticorpos para o novo coronavírus. E também as estatísticas de mobilidade, e ontem mesmo eu consultei a de estatística Passe Capital do Nordeste, estão mostrando que, apesar de muitas pessoas estarem na rua, nós ainda temos aí uma porcentagem de pelo menos 30% de pessoas que estão ficando maior parte do tempo nas suas casas. Então, se você somar 30 que estão em casa com os 40 que já estão contaminados, a gente já teria aí percentual em torno de 70% que, teoricamente, estaria protegido, né? Na Grande Ilha, segundo o último boletim da SES, dos 152 leitos de UTI, 107 estão desocupados. Já dos 382 leitos clínicos, 333 estão livres. O Maranhão já ultrapassou a marca dos 170 mil casos confirmados da Covid-19 e mais de 3.800 mortes relacionadas à doença. O especialista lembra que a pandemia ainda não foi vencida e alguns cuidados precisam ser mantidos. Ficar em casa a maior parte do tempo, 30% das pessoas ainda estão, né, respeitando isso.
Também muita gente não pode, né? As pessoas realmente têm que sair para trabalhar, têm que sobreviver, né? Então, quem precisar sair de casa, use máscara, né? A máscara não deve ser abandonada, porque mesmo quem já teve, como a gente não sabe a duração da imunidade, nós não sabemos quando essas pessoas poderiam pegar novamente. A gente segue falando sobre esse assunto. Confira agora os últimos números do boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os números trazem aí 176.283 casos confirmados, com 4.672 casos ativos. O número de óbitos já chega a 3.817. O número de pessoas recuperadas, um número bem satisfatório, 167.794 pessoas que conseguiram se recuperar. O número de novos casos nas últimas 24 horas, 106 na Ilha de São Luís, tem se mantido nessa média, 42 no município de Imperatriz e 382 nas demais regiões. Essas informações que foram repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial e que deve ser seguida para nos informar a respeito do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Agora 7 horas e 33 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, que há mais de 100 dias o estado do Maranhão mantém um índice de contágio do novo coronavírus abaixo de 1, que é super favorável. Isso é motivo para comemoração, mas não para descuido. A gente segue falando, né, da situação da pandemia no estado. Estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão o secretário estadual de saúde, secretário de saúde do Maranhão, Carlos Lula, para uma entrevista. Secretário, muito bom dia ao senhor. Bom dia, Eduardo. Secretário, vamos falar sobre esse assunto. A gente viu aí os dados, acabou de mostrar os dados aí da Covid-19. A gente percebe que se mantém nas últimas 24 horas em praticamente todo o estado. Aqui na Ilha de São Luís, cerca de 100 casos, Imperatriz não passando dos 50, nas demais regiões, que já chegou a mais de 1.000, se mantendo naquela faixa de 300 a 400. Dá para dizer que a gente já tem uma imunização aí grande no estado? Como é que está essa questão da pandemia no estado do Maranhão? Então, o importante é assim, apesar da gente ter números muito favoráveis, a gente é um dos melhores estados no enfrentamento da Covid, graças a Deus, isso não quer dizer que acabou a pandemia. Isso é importante. Essa última semana, e assim, há coisas que a gente nem dá mais destaque, mas foi a semana com o menor indicador epidemiológico desde o início, né? Desde que chegamos a ter 4, 5 mil casos por dia. A gente está tendo menos de 500 casos por dia. E ainda é um número considerável, mas isso é considerando o estado inteiro, mas um número baixo. A gente conseguiu baixar de 5 mil casos ativos, a gente não conseguiu isso há muito tempo. E tudo indica que a gente tenha um percentual muito maior de pessoas que foram acometidas da doença, mas conseguiram se recuperar sem precisar de ajuda hospitalar, ficaram em casa mesmo. Então, a primeira fase do inquérito, que apontou 40% de soroprevalência no estado, me parece estar correta. Quando a gente faz o test drive, quando a gente faz outro tipo de aplicação, a gente vê que esse percentual é muito próximo da realidade. Quando a gente pega as pessoas que de fato são positivas, ainda tem o vírus ativo, e o número de pessoas que já têm o vírus inativado, que já tem, em tese, imunidade à doença. A gente vai repetir a segunda fase do inquérito, exatamente para ter essa resposta, mas a gente está 110 dias com a nossa taxa de transmissão menor que 1, a taxa de ocupação, tanto de enfermaria quanto de UTI, nunca teve tão pequena, 14% só do leito de enfermaria. Que era importante, era uma discussão no começo, era a questão de evitar o colapso, não é isso, secretário? Isso que a gente está fechando o leito de UTI. Na verdade, hoje a nossa preocupação é já com as coisas que não são Covid, né? Porque ficaram represadas durante esse ano. Menos de 25% de leitos de UTI hoje estão ocupados com pacientes de Covid, das minhas UTIs Covid. Então, paulatinamente, eu já tenho tirado leitos, seja de enfermaria, seja de UTI, para Covid, para a gente destinar para as outras doenças. Isso tanto aqui na capital São Luís, quanto na ilha, quanto no interior do estado, mutirão de mais cirurgias, exames, várias outras atividades, ações fazendo também, não é isso? Isso, a gente está realizando isso exatamente correndo contra o prejuízo, né? O ano de 2020 foi um ano terrível para a saúde pública, de uma maneira geral, e a gente está retomando as cirurgias eletivas. Tem muitos estados, metade dos estados da federação ainda não conseguiram retomar, e a gente já está retomando no ritmo acelerado. Então a gente teve um mutirão em Lago da Pedra, aqui em São Luís, em Colinas, vamos ter em Barreirinhas, tivemos em Santa Inês, tivemos em Pinheiro, e assim a gente vai retomando o nosso dia a dia. A gente quer fazer um número bem considerável de cirurgias até o fim do ano. A gente está tendo cirurgia urológica hoje, tivemos cirurgias no fim de semana para crianças. Então, assim, a gente tem um número considerável para retomar assim, a normalidade do nosso sistema de saúde. Isso é um desafio, né, secretário? Porque é uma demanda reprimida, né?
O desafio principal é esse. Primeiro, é uma demanda reprimida, porque muita gente deixou de fazer, deixou de procurar assistência médica. Se a gente olhar os indicadores, todos eles caíram no Brasil e no mundo, porque as pessoas deixaram de procurar o sistema de saúde por medo, por receio, por não poder sair de casa. A gente tem um represamento, portanto, inclusive de doenças crônicas, esse é outro problema, e mais do que isso, um protocolo todo novo para poder fazer um procedimento cirúrgico. Então, quem vai fazer cirurgia agora tem de passar pelo teste necessariamente, porque se a gente tiver uma pessoa no centro cirúrgico que esteja com o vírus ativo, ele pode estar infectando todo mundo, e a gente não pode correr esse risco. Hoje o protocolo para alguém realizar cirurgia na rede pública de saúde é muito mais rigoroso do que o que acontecia até o mês de março. Queria que você falasse também, secretário, sobre essa questão da testagem. Foi super importante, né, para ser um dos estados que melhor se comportou durante a pandemia, que foi a questão do estado do Maranhão, o final do hospital de campanha, que cumpriu o seu papel, depois logo transformar em drive, mais de 14 mil pessoas, agora em Imperatriz. A questão da testagem foi uma organização que deu certo no controle da pandemia, né? Deu muito certo e é ótimo o drive, porque a gente conseguiu não diminuir a nossa testagem, isso é importante, a gente continua realizando testes. O drive em São Luís é uma procura maior do que a gente imaginava, foram mais de 1.000 carros por dia, né, mais de 1.000 pessoas por dia que procuraram o drive. Agora, em Imperatriz, também com resultado positivo, ontem foram quase 500 pessoas que procuraram o drive em Imperatriz. E o que é necessário, a gente tem que continuar testando a população. Hoje, muita gente ainda pergunta, a gente tem um ambulatório no HCI, a pessoa pode chegar no ambulatório do HCI, vai passar por uma triagem médica e vai poder ser testado lá no HCI. Obviamente a gente não teve condição, o Brasil não teve condição de fazer uma testagem como a gente queria em massa da população, para qualquer pessoa passar ali e testar mesmo sem sintomas. Todos os países, na verdade, tiveram esse tipo de problema, né? A gente não teve condição, a gente nem tem teste suficiente para isso. Até porque o teste também não é algo que diga assim, é barato, eu tenho condição de fazer em 7 milhões de pessoas, né? Imaginar que no início da pandemia a gente comprou o teste a mais de R$100. Era um teste para se fazer. Se a gente pensar em 7 milhões de pessoas, a gente estaria falando de 700 milhões de reais. É quase metade do orçamento da Secretaria para o ano inteiro. Então, a gente não teria nem recursos suficientes para realizar. Mas fizemos testes consideráveis. Fizemos um inquérito sorológico, são quase 400 mil testes já realizados no Estado. Não é um número baixo, é um número considerável, maior que muitos países. Se a gente pegar esse percentil de testes realizados em relação a 1.000 ou 1 milhão de habitantes, a gente tem um número bem considerável de testes. A gente sempre ficou ali entre os estados da federação que mais realizou testes. Secretário, só para a gente encerrar rapidinho, falar também sobre a campanha Outubro Rosa, lançamento oficial hoje, também campanha importante da poliomielite. Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essas campanhas importantes. Eu acho que a gente já voltando para a normalidade, né? A gente tentando voltar, não só pautar a saúde com o Covid, mas com outros temas. Então, um tema importantíssimo, Eduardo, vacinação. A gente está aqui correndo atrás da vacina da Covid, mas a gente tem de falar de vacinação que vem caindo no Brasil há anos. A gente sempre foi exemplo para o mundo de vacinação, e infelizmente desde 2016, 2015, isso vem caindo no Brasil inteiro. Não é uma razão explícita para se dizer assim, foi por isso que aconteceu a queda. Infelizmente vem caindo, a gente não tem conseguido cumprir as metas, inclusive de pólio. Então a gente está tendo a retomada de doenças que a gente não tinha mais. Então, poliomielite, de 12 meses a 5 anos, todo mundo leva seu filho para vacinar. Se já tomou, não tem problema. Eu não sei se tomou, toma de novo. Porque é importante a gente fazer a vacinação e multivacinação. Se você tiver com a carteira vacinal do seu filho em atraso, também é importante. Leva lá a carteirinha para vacinar seu filho, porque a gente não pode. A gente está tendo surto de sarampo no Brasil. A gente era território livre de sarampo anos atrás. E aí, ano após ano, a gente tendo de enfrentar doenças que a gente achava que já tinha controlado. A mesma coisa do Outubro Rosa, o cuidado com o câncer de mama. É um câncer de incidência muito alta, é o maior do Brasil, o segundo maior aqui no estado, só perde por câncer de colo de útero. A gente fala de mamografia, é importante falar de mamografia, do exame do toque também. Então, as mulheres a partir dos 40 têm de realizar o exame anualmente, isso é importante. A gente tem mamografia em diversas regionais de saúde do estado, mas, sobretudo, hábitos de vida. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente não pode falar só de mamografia de toque. É o hábito de vida, de evitar fumar, evitar ingestão de bebida alcoólica, ter vida mais saudável, praticar atividade física. Isso também contribui
para se evitar o surgimento do câncer de mama. Ok, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, lembrando nós dois sem máscara, mas um distanciamento social recomendado para evitar qualquer tipo de problema. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora 7 horas e 42 minutos. Você continua conosco, que no próximo bloco tem os bastidores da política com o John Coutrin. Agora 7h42, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Sete horas e 45 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e a unidade de pronto atendimento da cidade de Caxias, que estava realizando atendimento para pacientes de Covid, volta a receber os casos de urgência e emergência que a gente tratou agora há pouco, né? Que aos poucos essas rotinas, essa demanda reprimida vai voltando ao normal, os atendimentos também em outras situações na área da saúde. Raquel Souza, direto de Caxias, tem os detalhes a respeito deste assunto. Muito bom dia, Raquel. Bom dia a você, Eduardo. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Isso mesmo. A Secretaria Municipal de Saúde de Caxias decidiu aí reabrir a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, para atendimentos de urgência e emergência. Com isso, passa a dar suporte ao então Complexo Hospitalar Gentil Filho. Antes, a unidade de pronto atendimento estava aberta apenas para os casos de Covid-19. E passou aí por uma reforma interna, né? 2 desinfecções, serviço aí de pintura e também trocou os colchões. A unidade ela não terá mais, portanto, internação de pacientes com Covid, mas lembrando que vai continuar prestando orientações à população, né, com alguma suspeita da doença ou até mesmo de síndrome gripal. Será feita uma triagem, assim como acontece já nas unidades básicas de saúde, e caso seja preciso, fornecido a receita, um kit com a medicação para que o paciente tome em casa. Lembrando que os casos confirmados que necessitem de internação serão repassados, então, para o Complexo Hospitalar Gentil Filho, que possui uma ala exclusiva para esses casos de Covid. Lembrando também, Eduardo, que por aqui o pânico, né, ainda não passou, tá? Apesar aí dessa reabertura da unidade, lembrando que são 4.703 casos confirmados de Covid-19 em Caxias e ainda tem 51 pessoas internadas e nos últimos dias uma média aí de 3 novos casos da doença, portanto ainda em estado de alerta. Eduardo. Com certeza, Raquel. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço para o pessoal aí de Caxias, nossa televisão aí na cidade de Caxias. Saúde para os caxienses e para toda a população do Maranhão, né? Isso, claro, vai continuar dando suporte, mas é importante que se reabra aí para pacientes acometidos por outros tipos de doença que necessitam aí de outro suporte médico, outra assistência na área da saúde, super importante. 7 horas e 48 minutos, saúde para todos os maranhenses. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora falando sobre eleições. E a TV Difusora segue com as sabatinas com os candidatos a prefeito de Imperatriz no programa Hora D. Ontem, o entrevistado foi Aloysio Melo, do PSOL. A entrevista foi no programa Na Hora D com Josafá Ramalho, ao vivo, transmitida simultaneamente na Rádio e TV Difusora Sul para Imperatriz e região. A sabatina teve duração de 30 minutos, divididos em 2 blocos de 15 minutos. O candidato Aloysio Melo respondeu todos os questionamentos e tratou sobre diversos temas. O candidato Aloysio Melo foi o segundo a participar da série de entrevistas promovida pela Rádio e TV Difusora Sul aqui em Imperatriz. Uma oportunidade a mais para o eleitor acompanhar as propostas e as ideias para a cidade. A gente mostrou realmente pontos estratégicos do nosso governo do PSOL. Você sabe que Imperatriz é uma cidade que necessita de uma gestão que venha integrar a população junto à gestão. E dentro do programa do PSOL, uma delas é as subprefeituras e os subdistritos, onde nós iremos descentralizar o poder. Uma das principais bases que precisam levar para as periferias é modalidades esportivas e culturais, escolas profissionalizantes e pequenas e médias empresas. Hoje o entrevistado será o candidato Daniel Fim, do Podemos. A gente segue falando de política. Aqui no Bom Dia Maranhão também teve continuidade as sabatinas com os candidatos a prefeito de Caxias. O objetivo é ajudar o eleitor a tomar a melhor decisão na hora do voto. Arnaldo Rodrigues, do PSOL, também, né, foi o entrevistado de ontem do programa Boa Tarde Caxias. A Maria de Fátima acompanha todas as sabatinas. A gente tem que ver bem, né, assistir sempre para poder escolher,
O melhor candidato, né? O melhor prefeito, né? Eleitores como Maria de Fátima são atentos e querem saber o que pensam os candidatos. Um deles estará à frente da prefeitura pelos próximos 4 anos. O sabatinado desta terça-feira foi o professor Arnaldo Rodrigues, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Tornar Caxias grande novamente. Caxias não tem perspectiva, Caxias está sem rumo. Não sabemos qual é a vocação de Caxias. Caxias precisa saber o que você tem de potencial para desenvolver essa cidade. Arnaldo Rodrigues foi o 6º candidato entrevistado do programa Boa Tarde Caxias, apresentado pelo jornalista Ricardo Marques, durante as sabatinas que o Sistema Sinal Verde Difusora de Comunicação está realizando. As entrevistas acontecem ao vivo pela TV, em cadeia com a rádio e internet. Durante as sabatinas, os candidatos têm 30 minutos para mostrar suas propostas. Uma oportunidade de conquistar o voto dos eleitores. Quem vai votar, além de poder acompanhar as entrevistas, também participa do programa fazendo perguntas de interesse público. Cada candidato responde a 3 questionamentos. Sem estrutura, sem usar o poder público para me promover na política, sozinho. Então, sozinho eu sou frágil, ó, quebrei. Agora, isso aqui sou eu. Vamos juntar com o povo, que o povo unido jamais será vencido. Pois é, o pessoal e os candidatos tentando ser o mais didático possível, né? Passar o recado ao eleitor. 7h51. Hoje o entrevistado será o candidato Luciano Aldrin, do Partido da Rede Sustentabilidade. Lembrando que teve sorteio, os candidatos foram aí escolhidos por ordem de sorteio. 7h51. Agora aqui no Bom Dia Maranhão a gente acompanha a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Beira do Pindaré, às 8 horas da manhã, tem reunião com a comunidade rural do Itapera. Ainda pela manhã, faz gravação. À tarde, tem entrevista a programa de televisão, reunião com candidatos a vereador pelo PSB e atividade parlamentar. À noite, tem lançamento de candidatura de vereador no Novo Quatraque. Eduardo Braide, pela manhã, visita a Feira da Vila Palmeira. À tarde, tem entrevista em programa de rádio local. E à noite, tem gravação de programa eleitoral. Neto Evangelista, pela manhã, tem reunião com o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão, Sinduscom, e ainda a sessão plenária na Assembleia Legislativa. À tarde, faz gravação de material de campanha. À noite, tem entrevista em emissora de TV local e lançamento de candidatura a vereador na Vila São Sebastião, Coroadinho. Geisael Marques, pela manhã, tem atividade no bairro da Liberdade. À noite, entrevista em rádio local e reunião com coordenadores de campanha. Estes dias, pela manhã, participa de sabatina em jornal e portais locais. À tarde, grava conteúdo para as redes sociais. E à noite, reunião com a assessoria de campanha. Franklin Douglas, pela manhã, faz gravação de programa eleitoral. À tarde, entrevista para a emissora de TV local. E à noite, reunião com vereadores da coligação. Duarte Júnior, pela manhã, tem gravação, evento sobre emprego e renda, participa de sessão na Assembleia e reunião com a equipe de comunicação. À tarde, entrevista em programa de rádio local e à noite, evento no bairro do São Cristóvão. Silvio Antônio, pela manhã, tem reunião com a União dos Pastores do bairro Quatraque e gravação de entrevista em emissora de TV local. À tarde, tem reunião no bairro João Paulo e à noite com apoiadores. Rubens Júnior, pela manhã, faz caminhada na Rua do Comércio, Anjo da Guarda. À tarde, tem outras 2 caminhadas, no São Bernardo e no São Cristóvão. À noite, segundo a agenda, tem plenária da educação. Pois é, só reforçando que a agenda do candidato Rubem Júnior está sendo cumprida atualmente, enquanto ele está no isolamento social se recuperando da Covid, pelo vice Honorato Fernandes, também pelo coordenador de campanha, o deputado federal Márcio Gerri, e pela senadora Elisiane Gama, que estão seguindo aí a campanha do candidato do PCdoB. O candidato Carlos Madeira, do Solidariedade, segue com a agenda também interrompida por conta da Covid-19, mas já se recuperou, apenas algumas sequelas, está se recuperando bem da doença também, felizmente. 7h54, a gente segue falando de política agora com o John Coutrin. Já aqui comigo, com as devidas apresentações, John Coutrin. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente ainda falando sobre essa questão da Covid, a gente está percebendo que está atrapalhando alguns candidatos e teve um político conhecido aqui, o ex-senador João Alberto, que também foi contaminado pelo vírus, mas, ao que tudo indica, foi assintomático, né? Na verdade, o João Alberto estava fazendo, Eduardo, um exame de rotina, um check-up, e descobriu, por acaso, que já tinha o Covid, né? Adquiriu o Covid-19, porém assintomático.
Apesar da idade avançada, né, John? 85 anos. O ex-senador João Alberto tem 85 anos e hoje é candidato a vereador em Bacabal. Né? O João Alberto, ele tem esse desejo de encerrar a carreira política dele como vereador em Bacabal. Então, o João Alberto é candidato a vereador pelo MDB em Bacabal e com certeza estava ali fazendo exames de rotina, já que tem uma idade avançada, e descobriu né, que tinha adquirido a Covid-19 e agora, ele assintomático, o médico preferiu encaminhar o João Alberto para casa, para ficar em casa tomando a medicação. Né? Ontem nós conversamos com o deputado Roberto Costa, que foi quem acompanhou o ex-senador João Alberto e candidato a vereador em Bacabal pelo MDB, e ele disse que está tudo bem com ele, tudo tranquilo, né? Sem nenhum tipo de problema, e ele vai ficar esse tempo aí cumprindo a quarentena sem nenhum tipo de problema. Além do João Alberto também, ontem o pai do Rubem Júnior, o Rubens Pereira, o pai dele também foi diagnosticado com Covid-19 e foi internado na UTI de um hospital particular aqui em São Luís. Bom, a questão da UTI, o próprio Rubens Pereira, o pai do Rubem Júnior, achou melhor por conta, né, ele já tem também uma idade um pouco mais adiantada, avançada, né? Exatamente, e ele achou melhor ter prudência, né, um cuidado maior, não que ele esteja com nada grave em relação ao Covid, mas por precaução. Então, ele mesmo quis ficar na UTI se cuidando, então o Rubens Pereira já está lá, e o Rubem Júnior está melhor, o filho, né, já está melhor, que é candidato a prefeito de São Luís, se recuperando também da Covid-19, o estado dos dois, aliás, o estado dos três, tanto o João Alberto, quanto o Rubens Pereira, quanto o Rubens Pereira Júnior, é estável, é bom e vamos acompanhar aí, né, dia a dia, atualizando o quadro dos dois. Tá ok, John, a gente torce pela recuperação de todos, claro, não só dos políticos, familiares, mas de todos. John, a gente segue falando, a gente falou ontem sobre essa questão das impugnações, tem mais um assunto relacionado a esse tema, né? Lá em Caxias, o PT Nacional, a direção nacional entrou com impugnação ali em relação ao candidato Fábio Gentil, para que o partido não participe. Já havia uma recomendação da direção nacional do PT para não participar de nenhuma chapa lá em Caxias, mas a direção local desobedeceu a direção nacional do PT, então a direção nacional do partido reforçou já aí um próprio pedido de impugnação, já feito pelo Mundico Teixeira, e então, portanto, aí o PT já não deve aí participar da coligação, do apoio ao Fábio Gentil. Né? Além disso, já tinha uma decisão da juíza local pedindo aí, Eduardo, que também o Fábio Gentil não usasse o tempo do PT. E para concluir, lá em Barreirinhas deve haver uma reviravolta na cidade de Barreirinhas. O prefeito Albérico Filho, há comentários nos bastidores que o Albérico Filho pode apoiar aí o Léo Costa na cidade de Barreirinhas. Albérico Filho, atual prefeito, candidato à reeleição, e pode apoiar aí o Léo Costa para enfrentar o doutor Amilcar lá em Barreirinhas. Ok, John Coutrinho, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui, John, para a gente encerrar o jornal de hoje do Bom Dia Maranhão. Fica por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos. A gente encerra com imagens ao vivo aqui da capital São Luís. Uma ótima quarta-feira a todos. A gente está de volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã, com o John Coutrinho e toda a equipe da TV Difusora. Grande abraço a todos. Uma ótima quarta-feira.